Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Estimados amigos, queridas amigas, boa noite a todos e a todas. Alegria em uma noite de Natal estarmos na Federação Espírita Pernambucana. E com uma temática que pode parecer um tanto quanto acostumado cada um a esta indagação. Mas esta indagação ela é fundamental para começarmos a entender um pouco daquele cuja dimensão é tão extraordinária que até hoje, passado um pouco mais de 2000 anos, nós ainda não entendemos a extraordinária figura de Jesus de Nazaré e, sobretudo, a profundidade, a largueza dos seus ensinamentos. Abraçando também os amigos internautas que estão conosco, nos assistindo de casa, desejando que tenhamos uma noite de muita paz. Se conhece a força de uma mensagem renovadora pela resistência que desperta na civilização. Foi assim com todas as ideias que apareceram no solo da humanidade. Foi assim com Sócrates, com Platão. Foi assim com Sakyamuni, Siddhartha Gautama, o Buda. Mas, essencialmente, tem sido assim com Cristo. Observe vocês que desde há 2000 anos, um pouco mais de 2000 anos atrás, e ainda uma resistência vigorosa se apresenta na humanidade para com aquilo que ele trouxe como modelo de reforma estrutural na vida interior de cada um de nós, mas também respingando naturalmente na vida da coletividade humana. E esta resistência, por incrível que pareça, não é apenas fora dos moldes do cristianismo, é inclusive dentro das paredes dos movimentos cristãos. Exatamente porque, para viver a sua mensagem, nós precisamos nos despojar de condicionamentos, nos despojar de maneira arcaica de ver a vida, porque ele foi desafiador. Até hoje ele aparece como um grande transformador de vidas. E embora seja o príncipe da paz, é a criatura que mais revolve o nosso mundo interior. É o ser que mais ocasiona estado de inquietação nas almas. Não é fácil desejar amá-lo. E como é difícil para aqueles que o odeiam. Jesus não é fácil para ser amado, porque ele tira a gente da zona de conforto. A sua proposta de vida demonstra que a mensagem da Boa Nova não é simplesmente uma doutrina de caráter místico e de ritualística religiosa. A mensagem de Jesus é, na verdade, uma experiência prática de vida. É uma forma comportamental. É uma maneira de pensar e de enxergar a vida e enxergar a nós mesmos. E por que é que ele tira a gente da zona de conforto? Porque até hoje nós nos defrontamos com a dificuldade de experimentarmos o que ele propôs para imitá-lo. Até hoje. Olha como é difícil. Amai os vossos inimigos. A gente mal consegue amar os amigos. Brigou, bloqueia no WhatsApp. Corta do Instagram. Quanto mais amar o inimigo. Aí vem outra que é uma pancada no nosso coração e na nossa mente. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Eu já estou imaginando vocês orando pelo vizinho que vocês sabem que calunia vocês.
Imagine o quanto isso mexe com o nosso interior. E ele aparece para dizer: pagai o mal com todo o bem que puderdes fazer. E se alguém te obriga a caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Gente, não é fácil para nossa cabeça acomodada, nas estruturas antigas, numa visão ético-moral antiga, fazermos uma reformulação e uma ressignificação da nossa vida. E para não pensarem que esta mensagem é para as pessoas mais simples, que não têm maior formação cultural, porque costumam muito dizer isso. A mensagem de Jesus é para aquelas pessoas que não conseguem entender os desafios da vida. Lê do engano. A mensagem dele é exatamente para fazer a gente compreender a vida. Mas para não pensar que os cérebros mais privilegiados não têm se debruçado sobre a sua mensagem, eu estava aqui recordando a figura exponencial de Leon Tolstói, o grande escritor russo, autor das obras Ana Karenina, Guerra e Paz, A Morte de Ivan Ilitch, o extraordinário escritor considerado, face à sua obra Guerra e Paz, talvez o maior clássico da literatura contemporânea, da literatura moderna e contemporânea. Muito bem. Leon Tolstói, que teve uma vida dissoluta, problemática, uma vida de relacionamentos promíscuos, chegou em certo momento de sua existência, quando ainda servia ao exército do czar da Rússia, acompanhando os passos do seu irmão, ele resolveu então abandonar o exército para se dedicar à literatura, porque havia feito a Universidade de Letras de Kazan, uma cidadezinha próxima, aonde ele havia nascido, num sítio ou numa fazenda chamada Yasnaya Poliana. Quando ele deixou o exército, ele começou a escrever as suas obras, e a primeira dele, A Infância, que causou um impacto impressionante. Chamou a atenção de toda a literatura, não apenas da Rússia, mas começou a chegar em outros países da Europa. No entanto, mesmo com a fama chegando até a sua vida, mesmo com todo o reconhecimento da crítica para a sua arte, para a sua habilidade, Leon Tolstói não estava satisfeito. Alguma coisa dentro dele lhe deixava um vazio tremendo. Ele tentava encontrar uma resposta através da bebida alcoólica e através de uma vida dissoluta, mas encontrava mais vazio ainda. Foi então que ele teve a oportunidade de ver o lançamento da obra Os Miseráveis, de Victor-Marie Hugo, uma obra enciclopédica, com inúmeras páginas, grosso volume, e ele ficou muito impressionado. Ele disse: eu preciso encontrar o meu caminho, para que eu possa escrever também uma obra de fôlego. E foi aí que ele começou a escrever Guerra e Paz. Guerra e Paz trata das guerras napoleônicas e de um traçado da vida da sociedade russa no começo do século XIX. Mas mesmo com o sucesso de Guerra e Paz, Leon Tolstói estava infeliz. Então, ele procurou na religião um roteiro, uma bússola, uma orientação, um toque, um frisson, alguma coisa que o despertasse, que lhe desse ânimo para viver. A riqueza, a sua fazenda monumental Yasnaya Poliana, a fama que ele havia adquirido como escritor, as amizades com Rabindranath Tagore, Victor Hugo, todas aquelas sumidades intelectuais da sua época, não lhe preenchia a vida. Então,
ele se associou à Igreja Ortodoxa Russa para estudar o Evangelho de Jesus. Só que ele não ficou apenas de ouvir a interpretação dos sacerdotes. Ele resolveu também, por conta própria, estudar a Boa Nova. E ele começou a fazer um paralelo entre o que dizia o Evangelho e toda a pompa, a grandeza e a ritualística da Igreja Ortodoxa. Ele começou a entrar em conflito com a Igreja, porque ele dizia: não é isto que nós encontramos no Evangelho. Não é esta pompa toda dos templos. Não são as roupas coloridas dos sacerdotes. Jesus passou aqui na terra trazendo uma forma de viver que, se vivido pelas criaturas, é capaz de tornar a terra um mundo feliz. Foi aí que ele escreveu 2 obras. E estas 2 obras fez com que a Igreja Ortodoxa Russa excomungasse Leon Tolstói. A primeira, Ressurreição. E ali ele já criticava a ausência do espírito do Evangelho dentro da igreja. E a outra obra, que é, ao meu ver, o maior monumento da vida literária de Tolstói, foi seu último livro, O Reino de Deus está dentro de vós. Estas 2 obras causou um conflito entre a igreja e Tolstói. Mas ele então, quando se recolheu em casa, resolveu se desafiar dizendo: será que é possível se viver na prática o Evangelho? Ou será que o Evangelho é apenas um corpo de ensinamentos moralistas que ninguém consegue viver? Até hoje a gente tem essa confusão. Não é verdade? Eu vou dizer uma frase aqui, que se vocês sorrirem, é porque vocês concordam. Concordam com o que eu estou dizendo. Quando a pessoa está assim desafiada, diz assim: fulano, perdoa aquela pessoa. Fulano, ajuda mesmo ele tendo sido ingrato. E aí a gente diz assim: ah, não, peraí, aí só Jesus na causa. Alguém já ouviu essa frase? Muito bem, esta frase é aquele cano de escape da gente, porque a gente não acredita que o Evangelho é uma experiência a ser vivida. A gente acredita que o Evangelho é algo para ser escutado. É uma espécie de satisfação à consciência, mas não aquilo que pode trazer alegria de viver. Um estado de saúde integral, uma saúde emocional, a saúde psicológica, que a Boa Nova nos traz em cada momento da nossa vida. Então Leon Tolstói resolveu testar nele mesmo se era possível viver a grande mensagem. Foi aí que ele se vestiu como um dos camponeses da sua herdade e começou a sair às 4 horas da manhã para regar o campo do trigo, o campo das cevadas, ao lado dos seus trabalhadores. Passou a comer a comida deles e visitando os seus casebres, as suas isbas. Tolstói verificou com vergonha que, apesar dele ser um homem rico e famoso, os seus mujiques, os seus camponeses, viviam na miséria. Nem tinham mantas suficientes para suportar o inverno rigoroso da Rússia. As crianças tinham fome e eram analfabetas. Então Tolstói, envergonhado, resolveu aplicar a experiência do Evangelho. Criou um alfabeto ou um trabalho de alfabetização muito próprio, uma pedagogia que ele criou para alfabetizar os filhos dos seus trabalhadores. Distribuiu as mantas, consertou as casas que estavam com goteiras e resolveu buscar a demonstração de que o Evangelho é possível de ser vivido. Ele começou a sentir um pouco mais de paz. A sua consciência lhe dava uma certa tranquilidade
e ele percebeu que no seu coração havia um pouco mais de harmonia. Ele começou a entender que Jesus não estava nos templos simplesmente. Ele estaria essencialmente na intimidade de cada um que acreditasse que a proposta da Boa Nova é uma bússola e um roteiro no campo da psicologia para nos tornar pessoas capazes de superar nossos traumas, superar os nossos problemas e complexos, superar nossas dificuldades existenciais. Ele compreendeu que o Evangelho também era uma mensagem, um verdadeiro tratado de sociologia, porque ele, Tolstói, havia flertado com ideias quase sempre anarquistas a respeito da sociedade. E ele percebeu que Jesus falava como a sociedade humana poderia ser organizada. Como ele gostava muito de uma sociedade anarquista, ele, Tolstói, compreendeu que quanto mais inexiste amor numa sociedade, quanto menos amor numa sociedade, mais a sociedade precisa de regras e leis, e regras e leis. Numa sociedade evangelizada, numa civilização iluminada, bastaria a lei do amor e não haveria desordem ou desarmonia. Olha que raciocínio de Tolstói. Olha como ele chegou num pensamento que nós vamos encontrar nas mais altas esferas espirituais, segundo narram os benfeitores do mais alto. São sociedades onde o amor é a regra primordial da vida, onde o amor rege o comportamento dos seres. E aonde existe amor, não há miséria. Aonde existe amor, não deverá faltar o mínimo para sobreviver com dignidade em quem quer que seja. Aonde existe amor, não haverá movimentos de afirmação com violência. E este era o pensamento do extraordinário Mohandas Karachand Gandhi, Mahatma Gandhi. Ele que defendia a cultura da não violência. Gandhi acreditava que se nós vivêssemos pelo menos 10% do Sermão da Montanha, a humanidade seria mais feliz. E Gandhi não era cristão no sentido oficial do termo, era hindu. Mas ele tinha um amor e uma admiração tão grande por Jesus, porque Jesus transcende igrejas. Jesus transcende segmentos. Jesus está além das fronteiras criadas pelos homens. Ele não fundou religião, ele não fundou seita, ele não fundou uma forma de ensinamentos de universidades acadêmicas. Não. Ele trouxe uma maneira de viver baseado nos sentimentos mais elevados da natureza espiritual do qual todos nós somos constituídos. Então, a sociologia do Evangelho é aquela que nos diz que para termos uma humanidade equilibrada, equânime, justa, avançada, sem preconceitos, basta que experienciemos a lei do amor. Não se implanta dignidade e não se implanta respeito por decreto. Se implanta através das consciências que se libertam. Quanto mais pessoas escutam, compreendem, refletem, meditem, estas pessoas se transformam e passam a ser elementos multiplicadores. Naturalmente, a sociedade se ergue quando se experiencia a mensagem do Evangelho. É por isso que nós já tivemos tantos pensamentos, tantas ideologias filosóficas, políticas, artísticas, belíssimas, mas não conseguiram mudar o mundo. E até hoje, o mundo tem medo do Cristo. Nós temos medo dele, apesar de dizermos que o amamos. Nós temos medo dele exatamente porque ele vem
para que a gente possa se tornar uma outra pessoa. Na mesma Rússia de Tolstói, agora já próxima à modernidade, no ano de 1935, nasceu um espírito maravilhoso, não é conhecido. Não é como, por exemplo, o Tolstói, o Gandhi, não. O nome dele, Alexander Mien. Formou-se em biologia e tornou-se sacerdote da Igreja Ortodoxa, padre. Mas ele tinha um pensamento muito parecido com um dos grandes filósofos e evangelizadores dos séculos passados, Giordano Bruno. Porque ele tinha uma mente tão aberta, tão linda, que servindo numa igreja, atenção, numa igreja pequenina na área rural da periferia de Moscou, em plena união das repúblicas socialistas soviéticas, que tornara-se um Estado ateu, oficialmente, que era permitido existir a igreja, desde que não entrasse na seara da política. Mas ele, Alexander Mien, começou a causar inquietação nos soviéticos, porque ele começou a tocar na alma e no anseio de espiritualidade do povo. Ele começou a trazer a interpretação do Evangelho na beleza da mensagem do Espírito que vivifica, e começou a traçar a figura de Jesus, os diálogos inesquecíveis nas proximidades do Tiberíades, pelas ruas sinuosas de Betânia, ali na praça pública de Jerusalém. Então, ele desfilava com a sua voz inspirada, e através da sua arguição intelectual, através do seu tato psicológico, ele, Alexander Mien, começou a atrair a atenção de uma população cada vez maior. Cada vez mais afluíam russos para ouvir Alexander falar de Jesus. E isto começou a incomodar. Ele escreveu uma obra de fôlego, embora não conhecida aqui no Ocidente: A Busca pelo Caminho, a Verdade e a Vida. 6 volumes. E concluiu com o volume intitulado Jesus, o Mestre de Nazaré. Estas obras causou um impacto tão grande que o governo da Rússia comunista começou a perseguir Alexander Mien. Até que ele foi assassinado, quando, no início da perestroika e da glasnost, aquela reformulação de Mikhail Gorbachev, que fez dissolver-se a União Soviética. Mas um fundamentalista político, tudo indica, deu um tiro nele e depois, com uma machadinha, destruiu o cérebro do grande orador cristão. Jesus causa este impacto até os dias de agora. Se hoje não temos mais as arenas de Roma, se hoje os cristãos não são mais torturados no círculo máximo romano, se hoje não são arrancadas as unhas e a língua e transformado em tocha viva os seguidores da grande mensagem, mas hoje tentam as sombras ridicularizar Jesus. Em várias culturas, porque o objetivo das sombras é apagar da memória do povo a expressão de Jesus de Nazaré. E para isto, nada melhor do que trazer uma série de coisas orquestrada para fazer as pessoas cada vez mais se distanciarem da ideia da religiosidade do Cristo, para ficarem apenas com a ideia vaga da historicidade de Jesus. Mas não conseguirão. Jesus é tão vigoroso que até nos dias de agora ele continua sendo a personagem mais biografada da história da humanidade. Nunca ninguém
nenhum cientista, nenhum artista, nenhum religioso, nenhum filósofo, nenhum político tem mais livros escritos sobre ele do que Jesus. Só nos últimos 20 anos foram 280 livros escritos sobre o Mestre. E não estou falando de livros escritos por religiosos, e sim executivos, sociólogos, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, que escrevem sobre a sua mensagem, perplexos e deslumbrados diante da beleza do Evangelho e da sua atualidade. Quando os cientistas de agora, os mais modernos, começam a dizer que nós não somos escravos da genética. Quem comanda a genética é o nosso pensamento. São as nossas emoções. Nós definimos a saúde do nosso corpo. Nós definimos a angústia ou a felicidade da nossa vida. Para onde a gente guia o pensamento, segue a nossa existência. E quando eles dizem isto, eles estudam, como o Dr. Bruce Lipton, Rupert Sheldrake, Amit Goswami, Dr. Paul Davies e tantos outros milhares e milhares. Quando eles escrevem, eles começam a permear o Evangelho de Jesus e começam a compreender quando eles dizem: quem perdoa tem mais saúde. Quem não perdoa tem artritismo, artrose, artrite reumatoide, bursite, lúpus, queda de cabelo, estresse, depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, fica soturno, sorumbado, cadavérico e sepulcral. É a ciência que está dizendo isso hoje. Só que o que a ciência está dizendo hoje, ele já disse há um pouco mais de 2000 anos. Perdoa, não 7 vezes, porém 70 vezes 7. E agora compreendemos que ele estava ensinando ciência da saúde pura e simples. Hoje são os estudiosos de Harvard que dizem: a falta de perdão já é um problema de saúde pública. Nós estamos doentes porque não perdoamos, guardamos mágoa de pessoas, outras, mas até mesmo automágoa. A gente pode não ter magoado ninguém, ou a gente pode não ter nenhum problema com ninguém, mas a gente pode ter um problema com a nossa consciência. As escolhas equivocadas que fizemos em algum momento, e ficamos nos condenando, como se Deus desejasse que a gente se condenasse. Deus não condena ninguém. Ele deseja, com a sentinela da nossa consciência, aonde está inscrita a lei de Deus, conforme os Espíritos disseram a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Ele deseja que esta sentinela, como um professor, um educador, sinalize: você está em desarmonia com as leis universais. Todas as vezes que você fere alguém, você entra em desarmonia com a lei. E isto vai provocar em você mesmo uma consequência. Porque a minha energia em desequilíbrio com a lei de Deus vai começar a atingir, primeiro, o meu corpo espiritual, a partir da minha mente desequilibrada. Chegando ao corpo espiritual, se eu estou reencarnado, estou vinculado célula a célula, molécula a molécula, ao corpo físico, conforme verificamos na obra Gênese, de Allan Kardec. E estando ligado ao corpo como vocês estão, como nós estamos, então, aquela energia problemática, difícil, dolorosa, enferma, vai ser somatizada. O que é a somatização? É a densificação, é a materialização da energia doentia que nós cultivamos por mágoa, ressentimento, frustração, medo, temor. Tudo isso é uma energia perturbadora que passará para o nosso corpo, mais dia, menos dia. Em algumas pessoas, passa até rápido. Em outras, só com os anos, a doença vai aparecer. Em forma de tumor, em forma de
opressão do sistema imunológico. Surgem então as doenças autoimunes. Psoríase é uma delas. A artrose, o artritismo que eu já citei. Doença autoimune é a autoagressão. E de onde vem esta autoagressão? Quando vem de vidas passadas, a gente não lembra onde começou. Mas como nós somos seres mais complexos do que acreditamos, segundo a psicologia transpessoal nos dias de agora, confirmando o espiritismo, nós somos seres que viemos do passado. Temos várias encarnações, temos inúmeras personalidades que compõem o nosso ser, e as culpas que nós trazemos do ontem, os estados de desarmonia que trouxemos de outras vidas, vão se caracterizar em forma de complexo de inferioridade, autossabotagem. Começamos a não acreditar que podemos ser felizes. Isso é uma autossabotagem. E acontece sem nem as pessoas esperarem. Às vezes tem uma roda de amigos, rindo bastante. Sempre tem alguém que diz assim, ai meu Deus, eu vou parar de rir, porque eu acho que vai acontecer alguma coisa de ruim. O que é esta superstição, senão uma autopunição, uma crise de consciência, um sentimento de culpa, que por não ser reencarnacionista, a pessoa não sabe dizer de onde vem aquela sensação. Eu acho que eu não mereço ser feliz. E tem espírita que, ó, cá para nós, viu? Tem espírita que segue a mesma linha, que não devia, se estudasse. Quando é que o espírita segue essa linha? Vou dar 2 exemplos. Eu sofro de enxaqueca. Eu acho que na outra vida, eu cortei a cabeça de não sei quantos da Revolução Francesa. O que tem de Robespierre reencarnado, mostro, e Cristina, não está no gibi. Se tem problema de intestino, prisão de ventre, aí vem o espírita dramático. Eu acho que na outra vida, eu furei o bucho de não sei quanto, eu fiz parte do bando de Lampião. Quando, na verdade, muitos dos problemas nossos atuais nasceram hoje, nesta vida, nas escolhas mentais e emocionais que nós fazemos cotidianamente. Claro que muitas vezes, amparado e estimulado pelos complexos que trazemos de outras existências. A mensagem do Evangelho de Jesus, que o Espiritismo resgata para nós, é uma mensagem para ganharmos autoconfiança, segurança. Jamais Jesus propôs que o seguidor do Evangelho fosse alguém de cabeça baixa, vencido, destroçado, confundindo humildade com subserviência, confundindo ser simples com não acreditar em si mesmo, confundindo que é uma pessoa, eu não sou orgulhoso, não sou vaidoso, por isso que eu não posso fazer certas coisas. Não, não faz porque não acredita em si. A mensagem do Evangelho é para a alma madura, adulta. Quando ele apareceu na terra, ele sabia que não seria compreendido durante muitos séculos. Daí ele ter dito, não vos deixarei órfão, rogarei ao Pai. E ele vos enviará o Consolador, que o mundo não pode ver, porém, que ele fará reviver o que eu ensinei e falará das coisas que eu não pude dizer por ora. Porque não adianta uma ideia maravilhosa quando o solo não está maduro. Victor Hugo, o poeta da França, já dizia, mais poderoso que qualquer exército é uma ideia apropriada no tempo certo. Quando a ideia não está no tempo certo, ela se perde. Jesus pacientemente sabia que teríamos que ter outros estágios até alcançarmos a beleza da vida plena. E por que a reencarnação está implícita e explícita na mensagem dele? Claro que está. Porque, gente, se a gente só tivesse uma vida,
quem viveu antes de Jesus não poderia ser responsabilizado perante a lei de Deus, porque o grande conhecimento não tinha chegado ainda. Quem estivesse ainda na lei de olho por olho, dente por dente, não teria conhecido o perdoa não 7 vezes, porém 70 vezes 7. Então ele falou para os mesmos espíritos que voltariam a reencarnar posteriormente. Aí está a racionalidade da reencarnação. Eis porque todos nós já atravessamos muitos países, já reencarnamos em várias épocas, conhecemos grandes civilizações, mas também conhecemos vilarejos e povoados muito humildes e simples. É possível que já tenhamos uma vida de grande cultura intelectual, mas também já tivemos muitas existências de pauperismo de conhecimento, para equilibrarmos, vencermos a vaidade do conhecimento, para alcançar a certeza que o primeiro passo do espírito é conhecer, desenvolver a inteligência para compreender a lei de Deus. Mas depois que desenvolvemos a inteligência, precisamos dar o salto mais importante: desenvolvimento ético-moral. Esse é imprescindível. Por isto que desde o nascimento, Jesus, ele foi um ser inclusivo por excelência. Nasceu numa estribaria. Quem viu o nascimento, segundo rezam as tradições, teriam sido os animais. Recebeu a visita não dos sacerdotes da religião tradicional, mas olha como Jesus tinha uma mente aberta. Os reis magos, que eram sábios, estudantes da astrologia, dos astros, conhecedores do magnetismo, o que seria hoje conhecido como doutrinas esotéricas, espiritualistas, eram os sábios magos, que receberam a informação dos astros, entre aspas, e dos espíritos. Não tenho dúvida que o Messias estava na terra. Então ele recebeu a visita, não foi de doutor da lei, não, foi dos magos. Até nisto. Depois viveu fugindo da violência humana, das sombras que tentavam de todas as maneiras apagar aquele brilho que chegaria até os dias de agora, de alguma forma desnorteado, desvirtuado, mas ainda com brilho. E o Espiritismo se propõe a resgatar aquele brilho dos primeiros tempos da grande mensagem. Está resgatando? Isto é algo que cada espírita tem que responder dentro de si. Porque a mensagem transformadora da Boa Nova inicia-se essencialmente na individualidade. Há pessoas que querem viver a coletividade sem tornar-se melhor na individualidade. Não vai dar certo. Não dará certo. Nunca deu. Primeiro modifique-se o ser humano individualmente. E ser humano iluminado, cada um que se levanta, estrutura a argamassa e as novas pilastras de um mundo melhor. Se você que está lá atrás, da metade para trás deste auditório, cresce espiritualmente e se torna cada vez mais multiplicador de uma forma de acolhimento e ternura, de abraço e carinho, de respeito à diversidade dos seres, se trabalha pelos princípios e valores morais. Se a turma da metade para frente faz o mesmo neste auditório, se esses 3 perturbados da mesa também fazem o mesmo, nós temos já aqui um belo exército da grande mensagem. E você some com outras religiões, sobretudo referindo-nos aos cristãos, mas também outras religiões que promovem um ser humano espiritualizado, sadio, nobre, porque é fora da caridade que não há salvação. Não é fora deste ou daquele templo, é da caridade. O amor que se movimenta, o amor que abraça, o amor que faz sorrir, o amor que injeta esperança, o amor que ilumina.
O amor que é o maior fenômeno que o Espiritismo tem para dar à humanidade. É o maior fenômeno. Não é a comunicação de um orientador espiritual, nem mesmo de um irmão nosso em sofrimento nas reuniões mediúnicas. Isto também é nobre. Mas a maior nobreza e o maior trabalho de libertação é este aqui. Quando estudamos a mensagem, refletimos sobre ela e perguntamos a nós: aonde está Jesus na minha vida? Eu que me afirmo cristão, como está a minha maneira de pensar? Sou otimista? Sou confiante? Procuro cultivar a alegria de viver? Creio na vitória da luz? Sinto vontade e desejo ardentemente amar e auxiliar. Se assim eu faço, Ele já está aqui. Mas se estiver apenas nos aspectos exteriores ou na ritualística, quando me afasto do templo, volto a ser a mesma criatura, ignorante da grande lei, desrespeitoso com o próximo, sem generosidade ou compaixão. Então a mensagem não penetrou em mim. Ainda ele continua sendo o grande desconhecido para a minha vida. Por isto, caros amigos e irmãos, nesta noite de Natal, convido todos vocês, como estou convidando a mim mesmo, a fazer a indagação silenciosa no deserto da própria alma. Aonde está o Cristo? Onde eu posso encontrá-lo em mim? Como ele se apresenta na minha vida? Cristão com Cristo tem alegria de viver. Ah, mas a minha vida é tão cheia de problemas, como é que eu vou ter alegria de viver? Mas quem disse que a alegria de viver tem a ver com não ter problema na vida? Tem a ver com compreender os problemas que temos na vida. Principalmente quando chegamos à conclusão que o problema, muitas vezes, fomos nós que desencadeamos. E se fomos nós que desencadeamos, também somos nós que podemos resolvê-lo. A solução está em nós. Então é natural que a gente perceba naquelas almas maravilhosas, não estou falando de almas famosas, não. Pessoas comuns, que experienciam a grande mensagem dentro das suas possibilidades, um brilho diferente. Como as pessoas são diferentes quando carregam Ele dentro de si. Tem uma energia, uma serenidade. Tem uma atmosfera que a gente quer estar junto. A gente não quer se afastar daquelas almas que exalam o perfume das estrelas. São espíritos que com a sua simplicidade desarmam toda a complexidade da nossa vida. São seres com pequeninos gestos, com estender de mãos, fazem a gente sentir nessas mãos o perfume do sândalo. São criaturas que quando olham para a gente, quando olham para nós, parece que eles nos colocam lá dentro do coração e nos embalam. Quantas vezes a gente precisa de um embalo no coração, não é verdade? Vocês já tiveram aquele momento que você dizia, eu queria tanto que alguém me embalasse aqui. Já tiveram? Quem já teve? Levante a mão, só para ter uma ideia. 97,6%. É aquele momento que a gente quer ser, sim, embalado. Isso não é atestado de fraqueza, não. Isso significa dizer que há algo dentro de nós que nos faz integrar ao outro. Ah, meu Deus, eu chegar aqui e receber um abraço de Cristina, de Washington, receber um abraço de você, daquele, olhar nos meus olhos e dizer, que bom que estou te reencontrando. Eu lhe vi, eu já escuto tanto isso. Eu lhe vi a primeira vez, você tinha os cabelos compridos, parecia Zezé de Camargo. Hã? Agora já estou de cabelos brancos. Eu disse, claro, mas meu Deus, pois disseram, a palestra de Frederico, eu pensava que ia encontrar Frederico daquele jeito. O tempo passa. Não é verdade? Agora é com Santana. Eu já escuto muito isso. Onde eu chego, você é Santana? Não. Mas deixa eu dizer uma novidade para vocês, para encerrar. Santana também, quando chega no centro espírita, as pessoas dizem, você é Frederico? Não. Então, gente,
diante disto, com toda a alegria de viver na alma, que a gente possa retornar para os nossos lares, carregando dentro da gente este que é o personagem mais transformador na história da humanidade. Que ele mude a nossa vida, que ele faça uma transformação na nossa mente. E que diante das provas que tenhamos pelo caminho, saibamos, ele está conosco. Qual o pastor que não conhece as suas ovelhas? Qual o pastor que não deixa 99 no canto e vai buscar a única que se perdeu? Ele assim o faz com todos nós. E que a gente possa dizer, ao dormir nesta noite, Senhor, eu descobri onde estás. Estás dentro de mim. Muita paz, que Deus nos abençoe. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.